Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá? Vamos fazer mais um vídeo, vamos começar mais um vídeo aqui, sempre levando a palavra de Deus para todas as pessoas, levando uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, riqueza e sabedoria para mais e mais pessoas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 18 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. E não se esqueçam de deixar aí o seu like, de deixar o seu gostei, de fazer o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação e de alegria para mais e mais pessoas, para a vida das pessoas. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, como sempre, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque é nela que você encontra respostas e soluções para todos os problemas que você possa estar passando, ou que você possa passar na sua vida, perfeito? Nela você encontra as soluções, basta ler e aplicar as soluções para os problemas que você possa estar enfrentando na sua vida, ok? Então vamos abrir aqui no quarto livro de Reis e chegamos aqui no capítulo 18. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais suave, eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Quatro Reis. Então você vai encontrar os vídeos anteriores e você vai poder obter os códigos de conduta, os códigos que vão te levar a prosperar, a ter paz espiritual, riqueza, sabedoria, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. E no versículo 1 do capítulo 18 diz assim: Ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Então Ezequias, o filho de Acás, começou a reinar em Judá. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neusta. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele. Então você veja só que interessante como você encontra na Bíblia todo quanto é tipo de código aí para você utilizar e você prosperar na sua vida. Olha só que código importante é esse aqui, porque nós vimos que principalmente em todos os livros de reis nós notamos o seguinte, né? Que os reis, aqueles reis, eles sempre foram desobedientes, eles não seguiam seriamente a Deus, os mandamentos, os estatutos e as ordenanças de Deus. Então todos eles se afastaram de Deus. Então sempre foram castigados e sempre tiveram suas vidas ceifadas antes da hora. Já aqui, por exemplo, o rei Ezequias, ele mostra aqui que ele era um homem temente a Deus, que ele seguia a Deus e ele se apegou fielmente ao Deus de Israel. E com isso, né, o que aconteceu na vida dele? Ele prosperou em tudo que ele faz. A pessoa passa, então aquela pessoa que segue a Deus, que ela é temente a Deus, que segue os mandamentos, segue os estatutos de Deus, então ela prospera em tudo que ela faz. Então você vai ver aqui nesse capítulo exatamente isso, né? Nesse versículo aqui vai falar exatamente isso, né? Porque Ezequias, né, o rei ali de Judá, ele
ele se apegou de tal forma, de corpo, alma e coração a Deus, que tudo que ele fazia, ele prosperava, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse, e ele se rebelou contra o rei da Assíria, e a ele não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza e os seus limites, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanassé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Síria, e os pôs em Alá, e em Rabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto e tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los, nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: Tenho ofendido, retornar-te de mim. Tenho ofendido, retornar-te de mim. Aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Assíria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então o rei da Assíria, ele exigiu ali de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido, e entregou-os ao rei da Assíria. E o rei da Assíria enviou Tartã e Rabsaris e Rabsaque de Laquis para o rei Ezequias, com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém. E quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Hilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joã, o filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse a eles: Falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em quem tu confias, que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco, esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam. Mas se vós me disserdes: Nós confiamos no Senhor, nosso Deus, não é ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou, e que disse a Judá e Jerusalém: Vós adorareis diante deste altar em Jerusalém. Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Assíria, e eu te entregarei 2000 cavalos, se fores capaz de tua parte de colocares cavaleiros sobre eles. Como então virarás a tua face para um capitão do menor dos servos do meu senhor, e depositarás a tua confiança no Egito, por carruagens e por cavaleiros.
Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar, para destruí-lo. O Senhor disse a mim: sobe contra essa terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Ilquias, e Sebna, e Joã, a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em língua síria, porque nós a compreendemos, e não conversa conosco na língua dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém, Rabsaque disse-lhes: envio-me o meu senhor ao teu senhor, e a ti para falar estas palavras? Não me enviou ele aos homens que se assentaram no muro, para que eles possam comer convosco do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo. Então Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus e falou, dizendo: ouve a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão, nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: fazei um pacto comigo por um presente, e saí até mim, e não comei cada um de vós da sua própria vinha, e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de milho e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de milho e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que possais viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias quando ele vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Algum dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são eles entre todos os deuses das terras que tenho livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém o povo reteve a sua voz e não lhe respondeu uma palavra, sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não o respondais. Então aqui o rei da Síria, né, por intermédio do seu mensageiro, está desafiando, né, se nenhum dos outros povos, das outras cidades, seus deuses livraram eles ali da escravidão, né, da conquista ali do rei da Síria, por que que Samaria, por que que Israel vai ser livrado ali, né, porque o Deus de Israel vai conseguir livrar então Israel da escravidão dos assírios. Então vieram Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e João, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Então Rabsaque, que era ali o mensageiro do rei da Assíria, né? E ele desafia então o Deus de Israel a livrar Israel e livrar Samaria da escravidão, da conquista certa ali pelos assírios. Então esse foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos, né, o capítulo 18 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu muito obrigado para você que nos acompanha aí por um minuto.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Basta você apertar o botãozinho de inscrever-se para nos ajudar a levar essa palavra, a palavra de Deus, para a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!